Querido e amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Desejo que você, ao ouvir esse vídeo, esteja com paz, com saúde e com alegria em família e em paz com Deus. O meu desejo é que nesse elevo espiritual você possa desfrutar do melhor de Deus. E também vos convido para a leitura. E quando você for ouvir esse vídeo, você faça o possível para ler o texto sagrado, porque ele falará ao seu coração. Não só as nossas palavras, que é importante, mas muito mais importante é o texto sagrado, pelo qual você pode receber diretamente de Deus uma palavra ao seu coração. O Salmo de número 15 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A resposta do verso 2 diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Prezados irmãos em Cristo Jesus e amigos, este salmo ele tem por título o verdadeiro cidadãos do céu. O salmista Davi, ele, ao contemplar a formosura do Senhor, ao contemplar a sua santidade, ao contemplar os seus atributos gloriosos, como atributo do amor, da justiça, da paz e da sua bondade. E especialmente nesse salmo, o atributo de Deus chamado santidade. Ele, ao olhar para os homens e para os seres humanos, e quando olhamos uns para os outros, a gente vê que a gente não tem condição de estar morando ou de morar nesse tabernáculo, ou de habitar nesse tabernáculo, que é o tabernáculo do Senhor. Porque as nossas iniquidades, as nossas fraquezas, falhas e tantas outras coisas que surgem no ser humano como em si. E o ser humano em si não tem como habitar no lugar santo e nem está no tabernáculo. Mas, quando nós olhamos para o amor de Deus, que nos enviou o seu Filho Jesus, para que aquele que nele crer tenha uma vida nova, passe a viver uma nova criatura em Cristo Jesus, e essa nova criatura feita por Deus em nós, começamos então a ter qualidades de estarmos diante do Senhor e poder habitar na sua presença e também morar no seu santo monte. É uma pergunta que Davi está fazendo. O santo monte é o monte da santidade de Deus, aonde podemos estar na sua presença tanto futuro quanto no presente. Nós podemos já viver na sua presença. Eu vou citar um exemplo de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou na presença de Deus e agradou ao Senhor de tal maneira o seu viver,
a sua maneira de ser honesta e Deus aceitar aquela forma de vida exemplar. Deus, o Senhor, o tomou para si, para não ver a morte. De maneira que hoje Enoque já habita no tabernáculo e mora no santo monte do Senhor. Amados, nós também podemos participar dessas dádivas, destas bênçãos, porque o verso 2 responde o verso 1. Quem é que pode morar no tabernáculo ou estar nas moradas no santo monte? Aquele que anda em sinceridade, aquele que tem sinceridade no seu viver, na presença do Senhor, aquele que pratica a justiça, que não aceita a injustiça, que não aceita suborno, que não aceita aquilo que é ilegal ou imoral, mas aquilo que é legal perante o Senhor. Em segundo lugar, que fala verazmente segundo o seu coração, quer dizer, um coração sincero, como foi o coração de Davi. A Bíblia diz que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi era melhor do que os outros, não. É porque Davi, quando ele pecava ou errava, ele não atribuía aos outros. Como, por exemplo, Adão, quando pecou, atribuiu à esposa. A esposa atribuiu à serpente. A serpente, quando não tinha que apontar, assumiu como vítima. De maneira que os seres humanos querem ser assim, sempre apontando para os outros. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele falava verazmente. Quando Deus chamava ele das suas falhas, ele dizia: foi eu que pequei, me perdoe, pedia perdão, pedia mudança, pedia um espírito reto, que está no Salmo 51, você pode ler, inclusive o verso 9 e 10, o 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Para que tenhamos um espírito reto, nós precisamos estar em Cristo como uma nova criatura, aceitar a sua palavra em nossa vida como regra e prática de fé, pôr em prática, para nós falarmos verazmente segundo o nosso coração. No verso 3 diz, continua o exemplar de quem vai morar no santo monte, aquele que não difama com a sua língua. Quantas vezes tem pessoas feridas com a língua do outro, por julgar injustamente, por não conhecer, falar mal do outro, julgá-lo fora do tempo. O julgamento pertence a Deus. Nós precisamos aprender a não julgar ninguém, deixar que Deus o julgue. Nosso papel é orar por essas pessoas, mesmo estando no erro. É orar, é orientar, é aconselhar, se for possível, se estiver ao nosso alcance, e não difamar com a nossa língua. Às vezes nós ouvimos apenas uma fumaça de uma história de uma pessoa e a gente toca realmente a boca no trombone, como diz a história, e sai espalhando para todo mundo. Isto é difamação com a nossa língua. E em sequência ele diz que não faz mal ao seu próximo. Ora, quando falamos mal do próximo, estamos fazendo mal. A Bíblia diz: não faleis mal uns dos outros, mas orai uns pelos outros, amai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Para não falar mal do seu próximo, não fazer mal, é preciso nós orarmos por ele ou ela, para não sermos alcançados, incapazes de morar no santo monte. E nem aceitar afronta contra o seu próximo. Quantas vezes queremos fazer partida, realmente fazer coro, como diz as pessoas, contra o outro, talvez sem saber do julgamento correto, por não ouvir os dois lados. Para nós fazermos um julgamento correto das pessoas, nós precisamos ouvi-la os dois lados, para depois, se houver possibilidade de nós falarmos alguma coisa,
falarmos ainda com um espírito de amor e de temor diante do Senhor, porque não somos nós que vamos julgá-las, mas sim o Senhor, pois a Bíblia diz que Ele julgará todos um dia com a sua justiça e a sua equidade. Portanto, meus amados irmãos, ao ouvir esse vídeo, ponha no seu coração essas palavras que são palavras de ajudar a você se sentir renovado, se sentir encorajado a continuar seguindo e servindo ao Senhor no seu caminhar. E se você ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, receba meu conselho de amigo, de pastor e de uma pessoa como você, também vivendo nesse mundo tão tenebroso. Mas a eternidade está na nossa frente. É na eternidade que nós temos que desfrutar quando aceitamos a Cristo como Salvador. E nesta vida, teremos de receber do Senhor muitas bênçãos e vitória. Porém, na eternidade nós temos a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Não há nenhum ser humano capaz de te salvar. Não há nenhum ser humano capaz de te ajudar na eternidade, a não ser o Cristo Senhor, que veio ao mundo exclusivamente para nos salvar, para nos perdoar e para nos restaurar diante de Deus, porque somos pecadores e precisamos de um eterno Salvador, Jesus Cristo, o nosso eterno e bendito Salvador. Terminando esse vídeo, por não ficar tão grande, porque o propósito é te fazer uma palavra de ânimo e de renovo espiritual. O último verso desse salmo diz: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Aqui o salmista está dizendo, não é que nós não podemos emprestar a uma outra pessoa. O que não podemos fazer é usura, ou seja, sermos só pensar em ganhar. Temos que pensar no outro, a quem está precisando tomar emprestado. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa está tomando emprestado para cuidar de sua saúde, é uma necessidade urgente de cuidar da saúde, deve ser um empréstimo que não tenha possibilidade nem de ter juro, se aquela pessoa logo mais pode restituir o empréstimo. E se for com empréstimo, que tenha um lucro muito pequeno, porque a pessoa não vai ter lucro com esse empréstimo, ele está gastando com a sua saúde. Se ele está tomando um dinheiro emprestado é para tocar um comércio ou para um outro meio de vida, sim, que tenha um juro adequado, correto, que agrade a Deus, que agrade aquele que está tomando emprestado e que o seu dinheiro também não esteja parado, mas que tenha um ganho justo, correto. Essa é a forma que Deus quer que nós façamos. E se for aí, irmão, se for possível, empreste sem nenhum juro, porque Deus sempre estará para nos abençoar e para nos dar vitória. E aquele que toma emprestado, logo possa devolvê-la, o emprestado, porque é uma mão ajudando a outra, para que todos sejam beneficiados com o amor uns pelos outros. E cuidados. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, e a paz de Cristo reine em seu coração. Quero fazer uma oração por você. Pai, no nome de Jesus, eu apresento os meus irmãos e amigos à tua presença, pedindo ao Senhor que nos ajude a cumprir com a tua palavra, a viver a tua palavra, receber da tua palavra a orientação certa para um viver correto diante do Senhor, diante da sociedade, diante dos nossos amigos, diante até mesmo daqueles que não nos ama ou que não nos entende, mas que possamos ver de maneira tal que eles venham a ver os exemplos adequados para um viver cristão nesta terra, e que os nossos irmãos e amigos sejam renovados, fortalecidos, sejam, Senhor, agraciados com a bondade de Deus para aceitar os planos da eternidade. O plano de Deus, que é salvar o pecador, restaurar o pecador, e Ele não quer ver ninguém que se perca,
mas que todos venham arrepender-se dos seus pecados e aceitá-lo, o plano salvífico de Cristo Salvador. Assim eu oro, abençoando a todos, no nome precioso de Jesus. Assim, agradecemos a Deus e aqueles que forem ouvir esse vídeo, ouvindo a nossa oração e nossa voz, que Deus te abençoe de forma especial nesses dias maus e difíceis que estamos vivendo e venha te curar, te libertar e te dar saúde para a glória do seu nome. Amém.